Glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler alguns versículos do capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do 18 ao 25. Primeira Coríntios 1, do 18 ao 25. Todos acharam? Diz assim a Escritura: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Te peço mais uma vez, ó Deus, fala conosco nessa noite. Precisamos, Senhor, da tua voz, da tua palavra, de sermos alimentados, ó Deus, pelas palavras que procedem da tua boca. Então, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, especialmente sobre mim, ó Deus, e anule os meus intentos, anule as minhas ideias e fale por meio de mim ao teu povo, para que a tua igreja seja abençoada, para que a tua igreja seja transformada, animada, para que a tua igreja seja, Senhor, exortada e estimulada, ó Deus, coisas que nenhuma palavra minha pode fazer, mas só a tua palavra que traz vida é a que pode realizar. Então opera milagres entre nós nessa noite, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, querido. Humberto, coloca aquela imagem lá para mim. Tem uma imagem que eu passei para o pessoal lá da mídia e eles ficaram sem entender nada por quê, né? Vocês conseguem visualizar o que aqui? Tem um cara em pé ali, né? E tem uma pessoa que parece que está crucificada ali, não é? As palavras estão em grego, a gente não vai saber, eu vou ter que dizer depois. Mas ali tem uma pessoa com uma cabeça de cavalo ou uma cabeça de burro, como se ela estivesse crucificada. Isso é uma pichação, gente. Isso é chamado de grafite de Alexamenos. Aqui, ó, cabeça de um animal, a cruz, como se ele estivesse em pé na cruz, e aqui o Alexamenos. Isso é uma pichação que estava num muro em Roma. E existe um debate se ela foi feita entre os anos 80 e 90 depois de Cristo ou lá no ano 300. Mas o fato é, essa inscrição aqui, e eu não me preocupei em trazer a inscrição em grego, tá? Porque ninguém aqui sabe grego, então eu vou trazer logo a tradução. Essa pichação aqui diz: Alexamenos adora o seu Deus. Essa é uma pichação onde debocham de Alexamenos, porque ele adora um Deus que morreu numa cruz. Pode tirar a imagem, por favor. O texto que Paulo está trabalhando aqui, iniciando a sua carta aos irmãos de Corinto, ele fala a respeito da loucura que é a pregação da cruz.
O grafite de Alexamenos é uma demonstração de como era difícil para que as pessoas entendessem que os cristãos adoravam alguém que morreu numa cruz. Era difícil para eles compreenderem que alguém foi vitorioso sendo morto. Então, quando Paulo fala a respeito da loucura da pregação, é nesse sentido. Naturalmente, olhando com os raciocínios e com a sabedoria do ser humano, não tem lógica declarar que um homem que foi espancado, torturado e morto seja Deus e seja um Deus salvador. Então, Paulo, ele vai tratar desse assunto porque ele está escrevendo à igreja de Corinto, que é uma igreja que está passando por várias dificuldades. A igreja de Corinto, ela tem vários problemas. Se você pensa que problema de igreja é só privilégio nosso, não, saiba que desde sempre a igreja foi um lugar de problemas. Onde tem gente, tem problema, porque somos todos pecadores e há dificuldades. Então a igreja de Corinto, ela passava por problemas de imoralidade, ela passava de problemas em relação ao uso dos dons espirituais, ela passava por problemas envolvendo a questão do orgulho, e também passava por um problema muito sério de divisão. Era uma igreja que estava muito dividida. Então Paulo, ele vai começar a sua carta tratando dessa questão das divisões. Volte aí um pouquinho, no verso 10, ele começa então a introduzir o assunto. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que eu diga que vocês foram batizados em meu nome, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então vejam, meus irmãos, que essas facções, essas divisões na igreja de Corinto, elas se formaram ao redor de pessoas, elas se formaram ao redor dos pregadores daquela igreja. Paulo plantou aquela igreja, Apolo foi alguém que pastoreou a igreja também durante um tempo, Cefas é o nome grego de Pedro. Então, aqui Pedro também era alguém muito conhecido na sua pregação, e ainda dizia aqueles que, não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou de Cristo. O fato é que havia divisões, e essas divisões giravam em torno de pessoas. O critério tinha a ver com a maneira como essas pessoas pregavam o evangelho, com a maneira como elas apresentavam o evangelho. Por que eles faziam isso? Porque Corinto era uma cidade grega. E a filosofia grega, ela estava no seu auge. E de que maneira a filosofia grega ela era trabalhada e difundida? Ela era feita nas praças, ela era feita no Areópago. Se você se lembra lá de Atos, né, capítulo 17, quando Paulo vai pregar no Areópago, era uma fomentação de ideias, e havia muitos filósofos, sofistas, que estavam nas ruas, e eles usavam das técnicas da comunicação, eles eram especialistas em belos argumentos, em belas palavras, eles eram ótimos na arte do convencimento. Então os filósofos, eles iam para as praças, eles se apresentavam as suas ideias de uma maneira muito eloquente, de uma maneira muito envolvente, e eles
usavam das emoções, usavam de todos os artifícios para poder convencer as pessoas das suas ideias. Então, os coríntios, eles estavam acostumados a isso. O problema é que essa retórica, essa maneira de se apresentar a filosofia, ela estava muito mais ligada à arte da oratória do que ao conteúdo propriamente dito. Aquilo que eles diziam não era mais importante do que a maneira que eles diziam. Então, se uma pessoa se comunicasse bem, se a pessoa fosse carismática, se ela fosse uma pessoa que soubesse envolver a plateia, o que ela dizia não era tão importante, porque ela convencia as pessoas pelas suas técnicas, pelos seus dons de oratória. Isso era mais importante do que o conteúdo em si. Então, era um apelo à inteligência, era um apelo às emoções da audiência. E os coríntios, por viverem nessa cultura, eles se acostumaram com isso. Oh, aquele fulano é bom, aquele fulano fala bem, aquele Beltrano fala maravilhosamente. O que ele fala deve ser verdade, porque ele está falando desse jeito. E eles estavam acostumados a ranquear, né, os falantes, os pregadores. E eles trouxeram isso para a sua vivência da igreja. Como isso fazia parte da sua cultura. E vocês estão ouvindo essa microfoniazinha no fundo, bem, está tentando aí? Eles estavam tentando transpor isso para dentro da igreja. Eles tinham esse hábito já, por viverem no meio dessa fomentação de filosofia, então eles acabam incorporando e trazendo isso para dentro da igreja. E eles então começam a avaliar os pregadores, começam a analisar aqueles que pregam, e aquele que pregava melhor, na opinião de um era Paulo, na opinião de outros era Apolo, na opinião de outros era Cefas, e isso fazia com que eles se aglomerassem em facções, cada um defendendo o seu pregador. Mas percebam que isso não era um problema que estava nos pregadores. Não era algo que partia de Paulo, não era algo que partia de Apolo, e nem algo que partia de Pedro. Era algo que estava no coração do povo. Eles é que estavam fazendo isso. Tanto que Paulo começa a repreendê-los e dizer: olha, por acaso eu morri por alguém? Eu fui crucificado por alguém? Alguém foi batizado em meu nome? Então Paulo está dizendo: olha, gente, esquece isso. Abandonem essa prática de querer classificar os pregadores. Porque o importante é a mensagem. O importante não são os talentos humanos que a pessoa tem, como carisma, eloquência ou conhecimento. Paulo, então, no verso 17, ele vai preparar o seu argumento para o texto que nós lemos no início. Ele vai dizer: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. E de que maneira? Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, baseado na maneira como os filósofos apresentavam as suas ideias, que estava muito mais centrada no módulo que no conteúdo, o que Paulo está dizendo: olha só, gente, não é para a gente ficar rodeando, enfeitando, adornando a mensagem do evangelho, porque a mensagem é o mais importante. Não adianta eu ficar enfeitando ela, pavoneando o evangelho. Eu preciso ir direto ao ponto, eu preciso apresentar a cruz, porque senão a cruz pode ser anulada. E Paulo não queria que correr esse risco. E não queria que a igreja estivesse focada naquilo que não importa. Queria que a igreja estivesse focada justamente na cruz, no evangelho que é apresentado por meio de Cristo crucificado. Então o verso 18 ele começa: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então vejam, a mensagem da cruz é o critério de separação entre aqueles que se perdem e aqueles que são salvos. Se alguém ouve o evangelho e pensa como os pichadores de Roma, é porque são pessoas, isso já é um sinal de que elas estão se perdendo. Se alguém ouve o evangelho e entende que é uma loucura, ou acha que nós somos loucos
por estarmos seguindo a essa verdade, por acreditarmos nessa verdade, isso é um sinal de que elas estão se perdendo. Porque o Evangelho, a pregação da cruz, ela é loucura para os que se perdem. E só é poder de Deus para aqueles que estão salvos. Quem olha para o Evangelho e enxerga e entende que Deus se manifestou de maneira poderosa para salvar homens e mulheres pecadores dos seus próprios pecados, livrá-los da morte e dar-lhes a vida eterna. Se entende isso é porque foi salvo por Deus. Então, dizer loucura, isso é como Paulo estava pregando lá, na sua prisão em Roma. Deixe marcado aí Corinto, e vamos lá em Atos, capítulo 26. Paulo estava fazendo sua defesa diante do rei Agripa e diante de Festo. E ele faz toda a sua defesa, faz toda a sua apresentação. E quando chega no versículo 24 do capítulo 26, e aí essa história fica para você ler em casa, dever de casa, né? Leia aí o 25 e o 26. Mas quando chega no verso 24 do capítulo 26, Paulo é interrompido, veja. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: "Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar?" E só até aí. Mas vejam, Paulo era um homem reconhecidamente culto. Paulo era um homem que fazia parte do Sinédrio. Ele era alguém extremamente respeitado entre os judeus. Mas quando ele se converte e vai apresentar as razões da sua pregação, quando ele vai apresentar quem ele segue, por que ele segue, a reação é: você está louco? Você ficou louco de tanto estudar? Então percebam que é loucura. Quando ouvem o Evangelho, se você não for alguém salvo, o Evangelho não vai fazer sentido. Não é uma oposição entre inteligentes e burros. É uma oposição entre aqueles que tiveram uma revelação e aqueles que não tiveram uma revelação. Conhecer o Evangelho, compreender o Evangelho nunca foi uma questão de intelecto, sempre foi uma questão de revelação. Então Paulo começa a falar a respeito dessa revelação, versos 19 e 20. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? A primeira citação que Paulo faz aqui é de Isaías capítulo 29. Vamos lá, Isaías capítulo 29. Profeta Isaías, capítulo 29. A partir do verso 9. Isaías 29, a partir do verso 9. E Deus, por meio do profeta, diz: fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono, e fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem um livro a alguém que sabe ler, dizendo: leia isso, por favor, ele responderá: não posso, porque está selado. E se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo: leia isso, por favor, ele responderá: não sei ler. O Senhor disse:
visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Qual é o contexto dessa citação? Qual é o contexto dessa passagem de Isaías? O povo está em profunda idolatria, o povo está em profunda desobediência contra o Senhor, e o profeta está dizendo: olha, vocês serão punidos, olha, vocês serão castigados. Mas Deus está falando por meio do profeta que eles não estão ouvindo, eles não estão vendo, eles não são capazes de ouvir a voz do profeta. E Deus diz que vai continuar e vai fazer obras maravilhosas, uma obra maravilhosa, um prodígio. Que obra maravilhosa é essa? A destruição de Jerusalém, a conquista de Jerusalém pela Babilônia. Deus está dizendo que vai punir o povo por causa da sua idolatria, pelo fato deles estarem louvando apenas com a boca, apenas com os lábios. Deus está declarando que vai puni-los. E deixou eles cegos de uma forma, que ele afirma que os sábios, que a inteligência dos sábios, que a sabedoria dos sábios será destruída e o entendimento dos entendidos desaparecerá. Deus está declarando aqui a sua soberania sobre o seu povo. E ele vai realizar o que ele quer realizar de qualquer maneira. O povo não estava obedecendo, então eles não iriam mas enxergar até que Deus tivesse punido completamente. E a outra referência que Paulo invoca aqui, já é também no livro de Isaías, no capítulo 44, avança um pouco. Isaías, no capítulo 44, continua sendo Deus falando de como ele oculta as coisas de quem ele quer, mas agora num outro contexto. Agora Deus já não está mais falando da condenação que ele traria sobre Israel, mas agora ele está falando agora da restauração que ele traria sobre Israel. Porque se você não fez o panorama bíblico, você não sabe, mas você saberá se você fizer o panorama bíblico no ano que vem, que o livro de Isaías ele se divide. Até o capítulo 40, Isaías está trazendo palavras de juízo para Israel. Mas a partir do capítulo 40, Isaías está trazendo promessas de restauração para Israel. Então aqui no capítulo 44, versos 21 a 26, Deus está fazendo promessas para Israel. Esse Israel que estará conquistado, esse Israel que estará nas mãos dos babilônios. Ele diz: lembre-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo. Eu o formei, você é o meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de vocês. Desfaço as suas transgressões como a névoa, e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Alegrem-se os céus, porque o Senhor fez isso. Exultem, ó profundezas da terra, cantem de alegria, vocês montes, vocês bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que formou você desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Então percebam que tanto quando Deus está trazendo palavras de juízo, os profetas estão falando o contrário.
Deus estava dizendo lá no 29 que iria condenar Israel, que iria punir Israel pelos seus pecados, e os profetas mentirosos estavam dizendo: não, vai dar tudo certo, fica tranquilo que Deus é o nosso Senhor, Ele vai nos guardar. Só que agora, depois que eles foram conquistados, depois que eles estavam vivendo em exílio, e aqui são palavras anteriores ao exílio, mas são palavras escritas para aqueles que estarão no exílio, Deus está dizendo: olha, eu vou restaurar vocês, vocês vão voltar, Jerusalém será reedificada, as cidades serão habitadas. E o que os falsos profetas estão dizendo? Já era, gente, Deus nos abandonou para sempre, Ele nunca mais vai se lembrar de nós, nós temos que nos adaptar aqui e ficar aqui, porque não tem mais jeito, Deus nos abandonou para sempre. E tanto aqueles quanto esses estão errados, porque Deus está pervertendo, Ele está confundindo a sabedoria dos sábios. E é isso que Paulo está falando. Podemos voltar lá para Coríntios. Então, o que Paulo está citando aqui são esses dois episódios, onde ele diz: olha, não importa o sábio, onde está o escriba, onde está o questionador desse mundo. Quando ele fala aqui de sábio, de escriba, de questionador desse mundo, ele está falando de tanto dos sábios gregos, dos sábios gentios, e quando ele faz referência ao escriba, ele está falando também dos sábios judeus, todos aqueles que acham que sabem alguma coisa. O que Deus está dizendo é que vocês não sabem de nada, eu é que sei. Então Paulo está trazendo justamente esse argumento: a palavra da cruz é loucura, porque Deus disse que seria dessa forma, e ele apresenta como Deus diz, tanto em Isaías 29, quanto em Isaías 44, então no 21, ele vai nos dizer: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Deus é o Senhor, e Deus é o Salvador. Ele decide como vai salvar, e Ele decide quem vai salvar. Não existe em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, que possa haver as razões e os motivos da nossa salvação. Porque, meus irmãos, eu e você deveríamos ter sido completamente destruídos por causa do nosso pecado. Essa é a justiça. Se nós reclamarmos justiça a Deus, Deus tem que então destruir todo mundo. Se Deus fosse ser apenas justo, Ele teria destruído todos. Mas Deus, na sua graça, Ele decidiu salvar alguns. E decidiu salvar como? Por meio da loucura da pregação. Então é Ele quem define quem salva e como salva. E Ele decidiu que essa salvação não seria por meio da salvação humana. No 21 ele diz: visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus poderia ter feito dessa forma, mas Ele achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Se Deus quisesse, Ele poderia ter salvo os que creem por meio da ciência. Nós poderíamos um dia nos debruçarmos lá num telescópio ou num microscópio e encontrar os desígnios de Deus. Deus poderia ter se revelado dessa forma. Deus poderia ter se revelado e trazido a sua palavra de salvação por meio de seres celestiais. Se descessem anjos aqui na terra, nós seríamos meio que obrigados a acreditar, né? Ia ficar meio difícil de duvidar, apesar que o coração do ser humano ia inventar alguma história qualquer para não crer. Mas a questão é que Deus poderia ter feito de qualquer forma, mas Ele escolheu a loucura da pregação da cruz. Ele decidiu que a salvação viria por meio da pregação da cruz. Não se esqueçam que o contexto dessa passagem é Paulo falando das facções da igreja de Corinto, a respeito das pessoas que estavam se reunindo ao redor de pregadores que eles consideravam eloquentes. Então, o que ele está dizendo é que Deus não escolheu a sabedoria do ser humano.
não escolheu a eloquência, não escolheu o carisma, não escolheu as belas palavras, não escolheu construções emocionais, não escolheu nada disso. O que ele escolheu foi a loucura da cruz. O que ele escolheu foi a pregação de Cristo crucificado. Foi dessa forma que Deus decidiu que nós seríamos salvos. Versos 22 e 23. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os gregos querem ser convencidos com argumentos. Os gregos, eles querem que você os convença. E os judeus querem ver sinais. Quando os judeus pediram sinais para Jesus, Jesus deu uma resposta para eles. Deixa marcado aí, vamos lá em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Os judeus pedem sinais, os escribas, os sábios, pedem sinais. Mateus 12, a partir do 38. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. O que Jesus está dizendo aqui a respeito dos sinais? Olha, os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, e eu sou maior do que Jonas, e vocês querem um sinal? A rainha de Sabá glorificou o Senhor quando esteve diante de Salomão e contemplou a sua sabedoria, e eu sou maior do que Salomão, e vocês querem um sinal? Ele está dizendo, olha, os ninivitas estão em vantagem, porque bastou a pregação de Jonas. A rainha de Sabá está em vantagem, porque bastou ela ver a sabedoria de Salomão. Vocês estão diante de quem é maior do que Jonas, vocês estão diante de quem é maior do que a rainha de Sabá, então não são sinais que vão resolver, vocês são uma geração adúltera. Então não adianta dar sinais, Jesus já declarou isso para eles. E os gregos querem que você se mostre mais inteligente do que eles. Quando Paulo prega lá no Areópago, lá em Atos capítulo 17, quando ele começa a apresentar o evangelho, e a gente começa, eu como pregador, vejo lá a pregação de Paulo, falo, rapaz, que pregação. Ele começa lá no altar do Deus desconhecido, e vai vindo, e vai chegando até Jesus, aí os gregos falam o que para ele? Quem é esse tagarela? O que esse cara está falando? Porque eles querem que você os convença com argumentos, que você se demonstre mais inteligente do que eles. E olha que a revelação geral, ela já não é suficiente. O que é a revelação geral? A revelação geral é as coisas criadas. Porque se você contempla a natureza, se você contempla o nascer e o pôr do sol, se você contempla as estações do ano, se você contempla o brotar de uma planta, você instintivamente deve saber que existe um Criador, que existe alguém que planejou tudo isso. Mesmo quem chega a essa conclusão, ainda não chega à conclusão de um Salvador. E eu tenho testemunho de que eu conheço pessoas que, ao estudarem a natureza, ao estudarem a formação do universo, se conscientizaram, que falaram assim, Guilherme, olha, eu não acredito no Deus que você prega, mas é impossível não haver uma inteligência por trás da criação. Então, embora essa pessoa tenha reconhecido que é impossível não haver um Criador, isso não foi suficiente para que ele ouvisse a pregação da cruz. Porque eu prego para ele a mensagem da cruz, e ele diz para mim, Guilherme, eu sei que existe um Deus, mas não é isso aí não.
Não sei que Deus é. Não sei quem Ele é, não sei o que Ele faz, não sei o que Ele quer. Mas Ele sabe que existe. Então, só saber que existe um Deus não é suficiente. Então, você convencer uma pessoa por meio de argumentos de que Deus existe, não é suficiente. Os gregos querem sabedoria, mas isso não é suficiente. A sabedoria dos homens não é suficiente, porque Deus não quis ser reconhecido por meio da sabedoria humana. E o que Paulo diz, então, diante dessa exigência de sinais dos judeus e dessa exigência de sabedoria dos gregos? Paulo fala o seguinte: eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu prego o Cristo crucificado, que é o quê? Ele é escândalo para os judeus e ele é loucura para os gentios. E quando ele fala gentios, é que ele só está usando uma outra palavra para falar dos gregos. Então, ele sabe que os judeus querem um sinal, eles sabem que os gregos querem sabedoria, mas ele prega Cristo crucificado, mesmo sabendo que Cristo crucificado é um escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Versos 24 e 25. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, o pecado é algo tão poderoso, o pecado é algo tão profundo, que só o poder de Deus para mudar isso. Eu falei na quarta passada que se o pecado não fosse tão radical, a solução não seria tão radical. E se Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, por causa do nosso pecado, é porque essa era a única solução. Porque qual pai sacrificaria o seu filho se houvesse um outro meio? Então, quando olhamos para a cruz, quando olhamos para a pregação da cruz, entendemos a profundidade do pecado. É algo tão profundo, é algo tão poderoso, é algo tão escravizador sobre nós, que somente o poder de Deus é suficiente para vencer o pecado. Por isso ele envia o seu Filho, por isso é necessário que Jesus morra. Para poder vencer o poder do pecado, somente o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para vencer o pecado. Então, irmãos, quais são as aplicações? Diante dessa verdade, de que não importa a sabedoria humana, diante dessa verdade, que não importa a eloquência do pregador ou o carisma do pregador, o que importa é a mensagem da cruz, o que importa é pregarmos Cristo crucificado. O que devemos entender? Como aplicar isso na nossa vida? Primeiro aos cristãos. Se você está aqui nessa noite, é alguém que está entre os salvos, que entende o Evangelho, e o Evangelho não é loucura para você, a mensagem do Evangelho não é loucura para você. Então, a primeira aplicação que eu tenho para você nessa noite é: não caia na tentação de tornar a mensagem da cruz mais atraente. Não vá contra a vontade de Deus, porque Deus quis se revelar por meio da loucura da pregação da cruz. Então, se nós tentamos transformar a mensagem da cruz em algo mais palatável, se nós tentamos complementar a revelação de Deus com algo mais racional, com algo mais erudito, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Pregue a cruz, pregue o Evangelho da cruz. Não se importe se um dia alguém pintar uma pichação como a do Alexamenos, debochando da sua fé. E nós sabemos o que é sermos alvo de deboche por causa da nossa fé. Mas não se importe com isso. O que Paulo diz? Romanos capítulo 1, vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 16. O que Paulo diz a respeito do Evangelho? Romanos 1,
verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, meu irmão, minha irmã, se você está pregando para o seu amigo que é médico, se você está pregando para a sua amiga que é engenheira, se você está pregando para um amigo que é astronauta, seja lá o que for, não importa o conhecimento que ele tenha, não importa os diplomas que haja na parede, não importa absolutamente nenhum conhecimento que ele tenha nesse mundo, ou quanta sabedoria ele tenha, quando você se aproximar dele para falar do evangelho, pregue Cristo crucificado. É isso, esse é o único caminho, essa é a maneira que Deus escolheu para salvar. Não se envergonhe do evangelho, não se intimide se chamarem você de simplório por acreditar num Deus que foi morto, não se intimide se alguém debochar da sua fé, porque você crê em alguém que foi torturado e morto pelo Império Romano, porque você sabe que a morte de Cristo é a razão de nós termos sido salvos, porque Ele pagou o preço do nosso pecado. Então não caia nessa tentação. Essa é a primeira. Qual é a segunda? Toda conversão é um milagre. Toda conversão é um milagre. Sabe aquela pessoa que você ama? Sabe aquela pessoa que você está pregando o evangelho e parece que ela não ouve? Sabe aquela pessoa que você tanto chora e tanto clama? Peça a Deus, ore tanto ou mais do que você prega, porque não são os seus argumentos, não é a violência, não é a sua insistência, não é isso que vai converter o coração dessa pessoa. A conversão de toda e qualquer pessoa é um milagre realizado por Deus. Então que a sua pregação seja regada de lágrimas. Se você não chora por essas pessoas, se você não clama a Deus por essas pessoas, se você não gasta horas diante de Deus pedindo pela salvação dessas pessoas, meu querido, minha querida, você está fora do caminho para que essa pessoa seja alcançada. Porque não é a eloquência, não é o seu poder de convencimento, é uma obra que Deus opera, é uma questão de revelação, não é uma questão de intelecto, não é uma questão de argumentos. Então regue a sua pregação com lágrimas, chore, lamente, clame a Deus: Senhor, salva minha mãe, Senhor, salva o meu filho, salva a minha filha, salva o meu irmão. Você precisa clamar a Deus por isso, regar a sua pregação, regar o seu testemunho com lágrimas, para que Deus opere esse milagre. E se você está aqui nessa noite e não é um cristão, talvez você já tenha ouvido a mensagem da cruz várias vezes, talvez você já tenha escutado o evangelho várias vezes, e talvez você ache loucura, talvez você tenha vindo convidado por alguém, está aqui porque foi convencido a estar aqui. Talvez você tenha achado que era loucura e ela nunca fez sentido para você até hoje. Mas saiba que não é uma questão de intelecto, não é uma questão de você saber as coisas certas, é uma questão de revelação. Então, se você está aqui hoje e você quer saber qual é a verdade, pergunte para Deus. Eu sempre faço esse desafio a todos os amigos que eu evangelizo. E quando eles começam com muitos argumentos e vêm falando de muitas coisas, eu digo para eles assim: não pergunta para mim não, pergunta para Deus. Se você quer saber a respeito, fale com Deus. Porque eu posso apresentar todos os argumentos, eu posso apresentar todos os versículos, eu posso apresentar todo o plano de salvação. Mas quando alguém está interessado, e se você está aqui nessa noite e está interessado no evangelho, mas ainda não compreendeu, peça a revelação de Deus, que Ele opere um milagre e desvende os seus olhos para que você possa enxergar aquilo que sabedoria humana alguma pode, aquilo que argumento algum pode trazer para o seu coração.
Que o poder de Deus, que o Espírito Santo de Deus convença você do pecado, da justiça e do juízo. E se não for essa noite, tenha uma expectativa de que Deus vai te responder em algum momento. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Senhor, é a tua palavra. É a pregação da cruz. É loucura, Senhor, para aqueles que se perdem. Então, ó Deus, se há alguém entre nós nessa noite que estava se perdendo e que olhava para o teu evangelho, olhava para a cruz e enxergava algo louco, oh Deus, revela-te a ele, Senhor, nessa noite, que ele possa, Senhor, ver o que nós vemos, que ele possa saber o que nós sabemos, e nós sabemos e vemos não porque somos mais inteligentes ou melhores, porque não é algo que tem a ver com o intelecto, é que nós fomos alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia. Então, ó Deus, alcança nessa noite também todo e qualquer pessoa que estiver aqui nessa noite e que ainda não tinha essa revelação, Senhor, revela-te a elas, que essa palavra faça sentido para elas, que o teu Espírito revele a elas, e que elas possam, aleluias, que elas possam se alegrar, ó Deus, em saber que o Senhor está perdoando pecadores, que o Senhor está salvando pecadores, e todo aquele que se arrepende, e todo aquele que confessa, e todo aquele que se aproxima de Ti rendido, será salvo, terá os seus pecados perdoados, e receberá a vida eterna, e não passará, e não permanecerá na morte. Opera esse milagre, Senhor. E também fala ao coração daqueles que já estão contigo há tanto tempo, mas que talvez olhem para a sua palavra, Senhor, e não encontrem ali os argumentos, e estejam cansados de falar e de pregar, e de ver as pessoas simplesmente ignorando a pregação. Fala ao coração dessas pessoas, ó Deus, para nós não nos envergonharmos do Evangelho, porque o Evangelho é o teu poder, o Evangelho é o teu poder, é o teu Evangelho que vai quebrar as cadeias do pecado, é o teu Evangelho que vai convencer, é o teu Evangelho que vai transformar, é o teu Evangelho que vai salvar. Então, ó Deus, nos estimule a perseverar na pregação da cruz, a perseverar na simplicidade do Evangelho, a não nos apoiarmos, a não confiarmos em outras coisas, porque é a tua palavra, é a pregação da cruz, é o Cristo crucificado, que é o poder de Deus para salvar tanto o judeu quanto o grego. Que haja salvação nessa noite, que haja salvação na nossa casa, que haja salvação na nossa família, que haja salvação entre os nossos amigos, que haja salvação, Senhor, para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Grava ela no nosso coração, Senhor. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito e alimenta-nos todos os dias, e que nós possamos pregar o Cristo crucificado a todos aqueles que se aproximam de nós nessa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos.